pessoal, meu nome é Milena e eu sou estudante, do curso de licenciatura em matemática. Eu estou agora cursando o 6º semestre e eu estou aqui, para poder fazer um vídeo para vocês, para poder fazer uma aula para vocês sobre matrizes. No decorrer desse vídeo, nós vamos falar sobre todos os tipos de matrizes, matriz oposta, matriz identidade, e também algumas operações com matrizes, como a igualdade de matrizes, adição, subtração, multiplicação. Também vamos fazer algumas atividades no final desse vídeo, tá bom? Então, eu peço que vocês venham comigo, que prestem atenção, que a aula vai ser bem legal, tá? Valeu, gente! Bom, pessoal, vamos começar, essa aula. Vamos começar falando um pouquinho aí sobre a história, das matrizes. Então, por volta de 250 anos antes de Cristo, foi escrito na China o livro Shu Sheng Suan Shu, que em português significa os 9 capítulos da matemática. Ele foi escrito aí por um autor desconhecido, tá? E essa obra, ela trata de 246 problemas sobre a mensuração de terra, agricultura, impostos, equações, entre outros. Um dos problemas, ele apresenta o seguinte sistema de equações do primeiro grau, que tá aí aparecendo na telinha para vocês, tá? A primeira equação, ela nos traz 3x mais 2y mais z, que é igual a 39. E a segunda equação, 2x mais 3y mais z, que é igual a 34. E a última, x mais 2y mais 3z, que vai ser igual a 26, tá? Nesse livro, esse sistema, ele foi resolvido por meio de operações efetuadas com os elementos da seguinte tabela, que organiza aí os seus coeficientes. Essa tabela, ela foi organizada em forma de matriz, que tá aí apresentada para vocês também. A primeira linha, ela traz aí 1, 2, 3 como coeficientes. A segunda linha, 2, 3 e 2 como coeficientes, e a terceira linha, 3, 1, 1, como coeficientes, e a última, 26, 34 e 39. Atualmente, como eu falei, essa tabela, ela é chamada de matriz, tá bom, pessoal? Então, vamos dar início aí a essa aula. Bom, pessoal, eu trouxe aí um exemplo para vocês, para a gente entender melhor aí esse conceito de matrizes, tá bom? Em uma editora, a venda de livros de matemática, física e química no primeiro semestre de um ano, ela pode ser expressa pela tabela abaixo. Essa tabela, ela mostra aí, os livros, matemática, física e química, e os meses, janeiro, fevereiro, março. Veja que essa tabela, ela é bem simples. Se a gente quiser saber, por exemplo, quantos livros foram vendidos em janeiro? Quantos livros de matemática foram vendidos em janeiro? É só a gente olhar aqui na tabela. E logo a gente vê que foram vendidos 20 mil livros. Quantos livros de física foram vendidos em março? A gente vai ver que foram 25 mil livros, tá? Oi, química. Quantos livros de química foram vendidos em fevereiro? Aí a gente é só olhar na tabela e rapidamente a gente vê que foram vendidos 19 mil livros de química em fevereiro, perdão. Bom, uma tabela desse tipo, em que os números eles são dispostos em 3 linhas e 3 colunas, a gente vai denominar de matriz 3x4, tá bom? A gente vai ler aí a ordem dessa matriz, Isso chama-se de ordem. A ordem dessa matriz a gente vai ler 3 por 3, tá bom? E nós podemos representar elas por colchetes, essa matriz, esses números, A gente pode expressá-los dentro de colchetes, ou nós podemos expressá-los dentro de parênteses, tá? Eu prefiro colchetes, mas aí vai do seu gosto. Então, pode aparecer para você tanto em forma de parênteses como em forma de colchetes, tá bom? E as duas formas estão corretas, Trouxe só para vocês verem, que tem essa diferença que pode aparecer dessas duas formas, e conforme o decorrer da aula, eu vou apresentar ela dessas duas formas para vocês. Então, pode ser que apareça como parênteses, pode ser que apareça
dentro de colchetes, tá bom? Então, só para vocês ficarem cientes disso. Bom, pessoal, agora nós vamos para a definição de matrizes, tá bom? A definição diz que sejam M e N dois números inteiros maiores ou iguais a 1, denomina-se matriz M por N, tá? A gente vai falar assim, a gente lê dessa forma, tá bom? A matriz M por N, uma tabela retangular que é formada por M vezes N números reais. E elas são dispostas em M linhas e N colunas. Ou seja, sempre quando a gente tem aí uma matriz M por N, sempre quando aparecer o M, né? Pode ser por outro número também, tá, gente? Mas o primeiro número que aparece aí, que no caso a gente está representando por M, ela vai representar o número de linhas, tá? E o segundo número, que vai ser, no caso da gente aqui, o N, ele vai ser o número de colunas, ok? Então, sempre o número de linhas e depois o número de colunas, tá bom? Nós dizemos que a matriz, que essa matriz, ela é do tipo M por N, ou de ordem M por N, como eu falei para vocês antes, tá? Então, a gente pode dizer que ela é do tipo M por N, ou que ela é de ordem M por N, ok? E eu trouxe aí alguns exemplos para vocês. O exemplo A, ela nos traz uma matriz, tá? Que a primeira linha tem os números 6 e 7, a segunda linha tem os números -4 e 0, e a terceira linha, o número 2 e -1, ok? Essa matriz, ela é do tipo 3 por 2, porque nós vamos ter 3 linhas, como eu falei, primeiro aparecem aí as linhas, então vamos ter 3 linhas e 2 colunas, ok? Bom, vamos para o exemplo 2. O exemplo 2, ele nos traz na primeira linha, né, os números 2 e 3. Na segunda linha, nós temos 5 e -1. E essa matriz, ela vai ser do tipo 2 por 2, porque nós temos 2 linhas e 2 colunas, ok? Bom, C. Quando M é igual a 1, ou seja, quando o número de linhas é igual a 1, a matriz, ela é chamada de matriz linha. Como o exemplo que eu trago para vocês, né? Que tem os números 1, 3 e -2. Essa matriz, ela é do tipo 1 por 3, porque ela tem apenas uma linha e tem 3 colunas, tá bom? Então, sempre quando aparecer apenas uma linha, como tá aqui nesse exemplo, então nós vamos chamar de matriz linha. Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula? Bom, vamos falar agora sobre a representação gráfica de uma matriz. Os números que aparecem na matriz, eles são chamados de elementos ou termos da matriz. Nós indicamos por A e J, tá? O elemento que está posicionado na linha I e na coluna J de uma matriz. Então, o I, ele vai indicar sempre a linha que esse termo, né, que esse elemento está posicionado, e o J, a coluna, ok? Então, no exemplo aí abaixo, nós temos uma matriz 3 por 2. Um exemplo ao lado, perdão. Nós temos uma matriz 3 por 2. E essa matriz, né, como vocês podem ver, aí na primeira linha, nós temos o 6, o 7, né, os números 6 e 7. Na segunda linha, os números -4 e 2. E na última linha, né, na terceira linha, nós temos 2 e -1. Então, se a gente observar aqui, né, direitinho essa matriz, a gente pode ver que o elemento 6, ele tá posicionado, né, na primeira linha e na primeira coluna. Então, aí nós podemos indicá-lo por A11, tá? Porque ele está na primeira linha e na primeira coluna. Já o elemento 7, ele está na primeira linha e na segunda coluna. Então, ele vai ser indicado por A12, ok? Aí nós podemos também trazer, né, visualizar os outros números. Por exemplo, do A21, ele vai ser o número -4, porque o -4 ele vai estar na primeira coluna e na segunda linha. Já o número 2, ele vai estar na terceira linha e na primeira coluna. Assim, a gente também pode analisar aí os outros números, ok?
E a representação genérica dessa matriz, né, de uma matriz do tipo M por N, ela vai ser da maneira que está aqui expressa ao lado também, tá bom? Em que os termos da primeira linha, né, vai começar sempre com 1, aí vai, né, mudar aí o número da coluna, ou seja, se é segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, quinta coluna, os termos da segunda linha vão ser 2, né, vão começar com 2, mas aí vai trocar sempre a coluna. Vai ser primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, ok? Então, essa representação aí que eu tô mostrando pra vocês, ela vai ser a representação genérica ou a representação gráfica, perdão, da matriz, ok? Entendido? Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre algumas matrizes especiais, tá bom? E vamos começar falando sobre a matriz quadrada. A matriz quadrada, né, vai ser uma matriz do tipo N por N, quando M ela for igual a N, ou seja, quando o número de linhas ele for igual ao número de colunas. Então, nós vamos dizer que essa é uma matriz quadrada do tipo N por N, ou simplesmente de ordem N, tá? Vamos entender melhor aqui com esse exemplo. Esse exemplo, no primeiro, né, na letra A, nos traz uma matriz. Bom, pessoal, agora, dando continuidade, né, nós vamos falar sobre a matriz identidade. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse assunto, porque a matriz identidade, ela é uma matriz muito importante, tá? Para outros assuntos que vocês vão ver adiante, como determinantes. Então, eu acho muito importante que vocês prestem atenção, ok? Bom, uma matriz quadrada de ordem N, tá? Em que todos os elementos da diagonal principal, elas são iguais a 1 e os outros elementos, eles são iguais a 0, ela é chamada de matriz identidade. E seu símbolo, ele é IN, I maiúsculo, tá? E N minúsculo, ok? Então, é super simples também da gente identificar. A gente já aprendeu, né, identificar uma diagonal principal. Então, sempre quando essa diagonal principal ela for composta por todos os elementos dela, for o número 1, e os outros termos dessa matriz aí forem zero, então a gente já identificou aí uma matriz de identidade. É só de olhar, né, você já consegue ver. Mas eu trouxe 2 exemplos, né, para que vocês consigam identificar aí. Bom, nesse primeiro exemplo, nós temos uma matriz de identidade de ordem 3, tá? Por isso que tá aí o izinho e o 3, ok? Porque nós temos aí 3 colunas, tá? Bom, e a diagonal principal, realmente, todos os números dela são 1, então são iguais a 1, e os outros são 0. Nessa segunda matriz, ela é de ordem 5, porque nós temos 5 colunas e 5 linhas, tá bom? E aí a diagonal principal toda é 1 e os outros termos são iguais a 0, ok? Bom, e em uma matriz, né, identidade, temos A e J, ou seja, o termo A e J é igual a 1 para, né, quando I for igual a J, ou seja, quando o número de linhas for igual ao número de colunas desse termo, então ele vai ser igual a 1, tá bom? E ele vai ser igual a 0 quando o número de linhas ela for diferente do número de colunas. Então, bem simples, bem fácil da gente identificar, mas muito importante. Então, guardem toda essa informação aí que eu passei para vocês, ok? E adiante aí vocês podem ver, falar um pouco mais sobre matriz de identidade, tá bom? Então, agora nós vamos falar sobre a matriz nula, tá bom? No conjunto das matrizes, a matriz em que todos os elementos são iguais a 0, ela aí vai ser, né, dita, denominada por a matriz nula, ok? E ela vai ser simbolizada, gente, sempre por 0, né? E aí depois ela vem a ordem dessa matriz. Ou se a gente estiver se referindo a uma matriz quadrada, tá bom? Vai ser o 0 e só ali um Nzinho, tá? Que vai ser o número de colunas, ok? Então, eu trouxe 3 exemplos para vocês. Essa matriz é super tranquila, super fácil da gente identificar, tá? Mas importante também, eu quis, né, trazer aí uma aula bem
como que eu vou dizer, bem completa para vocês, tá bom? Então eu acho importante também trazer aí a matriz nula e falar sobre ela para vocês. Eu trouxe também 3 exemplos, tá bom? E nós temos aí no primeiro exemplo uma matriz nula de ordem 3×2, 3 linhas e 2 colunas, tá bom? Na segundo exemplo, trouxe aí uma matriz de ordem 2, ou seja, ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então, vai ser uma matriz nula de ordem 2. E o terceiro exemplo, não sei se vocês perceberam, nos outros dois eu trouxe ele entre colchetes e o último eu trouxe entre parênteses. Lembra que eu falei para vocês que no decorrer da aula vocês iam poder ver aqui na aula ou parênteses ou colchetes? Então, eu vou continuar fazendo assim para que se aparecer numa questão parênteses e na outra questão colchetes, vocês saibam identificar, tá? E saibam resolver, ok? E aí, essa última matriz, ela vai ser de ordem 3, tá? Porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Bem simples, né? Identificar a matriz nula. Olhou, viu que todos os termos são iguais a zero, pronto. Achamos a matriz nula, tá? Vamos seguir aí com a nossa aula. Então, vamos falar sobre matriz transposta. Dada uma matriz A e J, do tipo de ordem M por N, define-se matriz transposta de a matriz A, né, aí elevado a T, com um Tzinho aí em cima, que é igual a e J de ordem M por N. Isto é, as linhas da matriz transposta, né, são ordenadamente iguais às colunas da matriz A, assim como as colunas da matriz transposta são ordenadamente iguais às linhas da matriz A. Então, o que ocorre na matriz transposta, pessoal, é que os números, né, os elementos da linha da matriz, né, A, vão ser os elementos da coluna da matriz transposta. Então, né, temos aí um exemplo, onde a matriz A de ordem 3×2, né, que tem na sua primeira linha os elementos 2 e 3, na segunda linha os elementos 5 e 1, e na terceira linha os elementos 0 e 2. Então, a sua transposta, né, ela vai aí ter a sua ordem, né, diferente. Então, a ordem na matriz A é 3×2 e a ordem na matriz transposta é 2×3. Justamente, né, porque as linhas viram colunas e as colunas viram linhas. Então, a primeira linha, né, da matriz transposta vai ser igual à primeira coluna da matriz A, que tem os números 2, 5 e 0. A segunda linha da matriz transposta vai ser igual à segunda coluna da matriz A, que vão ter aí os elementos 3, 1 e 2, tá? Embaixo, nós também temos aí o exemplo, né, B, em que ele nos dá a matriz B de ordem 2×4 e a sua transposta vai ter ordem 4×2, né? A primeira linha da matriz B vai se tornar a matriz transposta a primeira coluna da matriz transposta, que tem aí os elementos -1, 0,5, -2 e 4. A segunda linha da matriz B vai ser a segunda coluna da matriz transposta, que vai ter os elementos 1, -1, 1,9 e -3. Então, pessoal, é super simples, tá? Aí o conceito de matriz transposta e muito importante, ok? Bom, agora nós vamos falar sobre igualdade de matrizes, tá bom? Tomando-se matrizes de mesmo tipo, tá? Os elementos de mesmo índice, isto é, aqueles que ocupam a mesma posição, eles são denominados elementos correspondentes. Mas eu não entendi muito bem. Calma que a gente vai ver aí alguns exemplos e vocês vão entender, tá bom?
Então, considere as matrizes A e B, tá bom? A matriz A, ela vai ser do tipo 3×3, tá? E aí ela tá expressa na forma gráfica, tá bom? Como a gente já viu anteriormente. A matriz B, ela também é do tipo 3×3. Elas têm que ser do mesmo tipo, ok, pessoal? Então, a matriz B também tá aí expressa para vocês aqui do lado. Então, como as matrizes, elas são do mesmo tipo, ou seja, as duas são do tipo 3×3 ou de ordem 3, porque são matrizes quadradas, tá? Seus elementos correspondentes são, ou seja, os elementos que ocupam o mesmo lugar, você ocupa a mesma posição, tem o mesmo índice, tá bom? Então, na matriz A, o elemento A11, tá bom? Ela ocupa a mesma posição do elemento B11, que tá aí na matriz B, ok? Então, esses dois elementos, eles são correspondentes, tá bom? E nós podemos aí dizer do elemento A12 e B12, tá bom? Entre outros. Eu coloquei todos aí expressos na tela para vocês dêem uma olhadinha com calma, tá bom? E a gente vai continuar aí a nossa aula, continuar falando sobre igualdade de matrizes, tá? Fica tranquilo aí que a gente já vai dar continuidade na nossa aula. Continuando, duas matrizes A e B, elas são iguais quando são de mesmo tipo e todos os elementos correspondentes, eles são iguais, tá? Vamos ver aqui esse exemplo. Na primeira matriz, nós temos uma matriz do tipo 2×2, duas linhas e duas colunas, tá? O primeiro elemento dele vai ser o 3, depois nós temos o 1, depois temos o 5 e depois temos o 6, tá? Bom, essa matriz, né, ela vai ser igual à matriz do lado? Vamos ver. A matriz, né, que está aí do outro lado da igualdade, o primeiro elemento vai ser 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, gente, vai ser 3. Então, realmente, esses dois elementos, eles são iguais. Bom, o outro elemento, né, da primeira linha, 2 menos 1. 2 menos 1 vai dar 1. Então, realmente, né, esses dois elementos, eles são correspondentes, eles são iguais. O de baixo, na segunda linha, 5 vezes 1. 5 vezes 1 dá 1. Então, realmente, eles são iguais, eles são correspondentes. E por último, nós temos 4 mais 2. 4 mais 2 vai dar 6. Então, realmente, essa matriz, elas são matrizes quadradas, né? Os elementos, eles correspondentes, eles são iguais. Então, nós podemos dizer que essas duas matrizes, elas são iguais, tá? Agora, no outro exemplo, nós temos uma matriz do tipo 2×3. E B, ela é uma matriz do tipo 3×2. Então, nós nem precisamos aí olhar se os elementos eles são correspondentes, porque essas duas matrizes, elas são de ordens diferentes. E como a gente viu, para duas matrizes serem iguais, elas têm que ter a mesma ordem, né? E os seus elementos correspondentes, eles devem ser iguais. Então, aí, nesse segundo exemplo, a matriz A e a matriz B, elas são diferentes. Elas não são iguais. Tá bom, pessoal? Então, agora nós vamos falar sobre adição de matrizes. Pessoal, mais uma vez eu peço que vocês prestem bastante atenção, que vocês se concentrem, tá bom? Para que vocês consigam entender esse conteúdo melhor, ok? Então, para falar de adição de matrizes, eu resolvi trazer aí um exemplo para vocês. Então, a gente vai ver esse exemplo, eu vou explicar para vocês e depois a gente vai entender melhor o conceito de adição de matrizes, ok? Então, vamos lá para o exemplo. Uma indústria de televisores, ele possui duas filiais, A e B. Cada uma delas produz o modelo 1 e o modelo 2 de televisor. Tá? Então, nós temos aí duas filiais e cada uma dessas filiais ela vai produzir esses dois modelos, ok? As tabelas abaixo, elas apresentam as produções das filiais nos 3 primeiros dias do mês de fevereiro, tá? Então, os 3 primeiros dias, ok?
Então, vamos lá. Nessa primeira aí, tabela que eu trouxe, ela demonstra a produção da filial A, tá bom? A filial A, tá? Produziu no primeiro dia o modelo 1, ela produziu no primeiro dia 49 televisores do modelo 1, tá? Continuando aí falando do modelo 1, no dia 2, essa filial, ela produziu 60 televisores, tá? E no dia 3, 70 televisores, ok? Modelo 2, no primeiro dia, essa filial, ela produziu 90, né, televisores do modelo 2. No dia 2, ela produziu 48 televisores do modelo 2. E no dia 3, ela produziu 73 televisores, tá? Filial A. Vamos agora falar da filial B. A filial B, no primeiro dia, ela produziu 76 televisores do modelo 1. No dia 2, 80 televisores do modelo 2, do modelo 1, perdão. No dia 3, 45 televisores do modelo 1, tá? Fechado? E do modelo 2, então no primeiro dia, ela produziu 93 televisores do modelo 2. No segundo dia, então, para representar a produção diária das duas filiais nesse período, podemos construir uma tabela em que cada posição apresente a soma dos valores correspondentes às duas tabelas anteriores. Ou seja, essa tabela aqui, que está expressa para vocês aqui do lado, ela vai ser, né, a soma da produção da filial B, A e da filial B. Por exemplo, o dono dessas filiais, né, ele quer saber quanto que essas duas filiais juntas estão produzindo. Então, aí a gente montou essa tabela para vocês. Do modelo 1, as duas filiais, elas produziram no primeiro dia do mês de fevereiro 125 televisores, tá? E no segundo dia, 140 televisores. E no terceiro dia, 115 televisores do modelo 1, tá? No primeiro dia, elas produziram 183 televisores. No segundo dia, 108 televisores. No terceiro dia, 123 televisores do modelo 2, tá bom? Aí a gente tá falando sobre a produção das duas filiais juntas, tá bom? A soma da produção da filial A com a produção da filial B, ok? Bom, essa seguinte, né, situação que a gente falou sobre a soma, né, da produção das duas filiais, ela poderia ser representada pela seguinte operação com matrizes, que tá aqui do lado também para vocês. A gente pode, né, fazer aí a produção da primeira filial, né, expressar ela em matrizes, em forma de matrizes, né, que vai ser uma matriz do tipo 2×3, tá bom? 2 linhas e 3 colunas. E somada aí com a produção da filial B, né, que está expressa nessa segunda matriz, que também é do tipo de ordem 2×3, tá bom? Então, elas duas somadas vai ser igual a essa expressão que eu coloquei para vocês bem detalhadazinha, pessoal, bem detalhada mesmo, tá? Coloquei aí entre parênteses, porque é a forma como eu, professora, né, eu, Milena, gosto de fazer a soma, eu gosto de tudo separadinho, entre parênteses e tal, mas aí vai de cada um, tá bom? E aí o resultado que vai ser igual àquela tabela que a gente viu anteriormente, tá? Então aí tá bem mastigadinho para vocês essa operação, tá bom? E que é uma operação, né, de soma. Então, essas duas filiais, né, a gente tinha visto antes em forma de tabela, agora trouxe em forma de matrizes, tá bom? E somadas aí deu o mesmo resultado da tabela que a gente viu antes, ok? Então, a matriz resultante, ela é chamada de matriz soma,
porque ela vai ser, né, o resultado da soma das duas outras matrizes, ok? E nós vamos definir a seguir. Então, aqui vai ser a definição do que realmente é, né, a soma de matrizes, ok? Vamos ver aqui agora. Tá em vermelho para vocês na tela, tá? A soma de duas matrizes do mesmo tipo, A e B, é a matriz em que cada elemento é a soma de seus correspondentes em A e em B, tá bom? Então, aí estamos lá, exemplo. Cada correspondente, pessoal, cada elemento, a gente já viu, né? A igualdade de matrizes. Então, cada elemento que está aí na mesma posição, a gente vai somar ele aí nessa outra matriz, tá bom? Então, vai ser a soma de cada elemento. Essas matrizes, elas também precisam ser iguais, beleza? Então, aí, nós temos o elemento 4, que é somado com o elemento 2, tá? Eles têm a mesma posição nas duas matrizes. O elemento 7, que é somado com o elemento 1. O elemento menos 5, que é somado com o elemento menos 3, tá bom? E aqui eu já coloquei mais simplificado, pessoal, porque eu poderia ter colocado menos 5 mais, e entre parênteses, menos 3. Mas como a gente sabe, né, que mais com menos dá menos, então eu já coloquei aí dessa forma, tá bom? Coloquei mais simplificado para vocês. Então, menos 5 menos 3, tá bom? E 3 menos 6. Que vai ter a matriz soma, né? Que vai ser o resultado da soma dessas duas matrizes. Essa matriz vai ser, na primeira linha, vão ter os termos 6 e 8. Na segunda linha, menos 8 e menos 3. Beleza? Deu para entender certinho aí sobre a soma de matrizes? Então, mas a gente vai fazer questões. Então, vamos pensar que se ficou alguma dúvida, a gente vai acabar conseguindo tirar quando a gente fizer aí as questões, ok? Então, é isso. Nós vamos falar sobre as matrizes opostas, tá? Dado a matriz A, ela chama-se matriz oposta de A. A matriz que é adicionada com A resulta na matriz nula. Ou seja, né? Dada a matriz A, 2 por 2, tá? Em que a primeira linha ela é composta pelos números 2 e 0 e a segunda linha pelos números 7 e menos 8. Sua oposta é menos A, 2 por 2, cujos os elementos, né, da primeira linha vão ser menos 2 e 0 e da segunda linha menos 7 e 8. Então, vocês puderam perceber que realmente na matriz oposta o que acontece? Os elementos, né, eles vão ser opostos. Ou seja, nós temos o elemento 2, o número 2. Na matriz oposta, ele vai ser menos 2. Temos aí o elemento 0, que na matriz oposta também vai ser 0, porque o 0 é um número nulo, né? 7, que vai ficar menos 7. E menos 8, que na matriz oposta ficará 8, ok? Então, quando nós temos a matriz A somado com a matriz oposta, que vai ser menos A, nós aí vamos ter o resultado, que vai ser a matriz nula, tá bom? Então, deu para vocês entenderem? Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou responder todos vocês. Então, gente, vamos ver algumas propriedades da adição de matrizes agora? Bom, dadas as matrizes A, B, C e a matriz nula, tá bom? Então, todas elas de mesmo tipo, tá? Valem a soma da matriz A com a matriz B vai ser igual à soma da matriz B com a matriz A. Então, se a gente alterar aí a ordem, né, dessas matrizes na hora de somar, não vai, né, alterar aí no resultado.
essa propriedade, ela é a propriedade chamada comutativa, tá bom? Quando nós temos duas matrizes, né, somadas, A mais B, tá? Elas são somadas separadamente. E o resultado dessa soma, a gente vai aí somar com a matriz C. Vai ser igual a gente somar B mais C separadamente. E depois esse resultado, a gente somar com a matriz A, tá? Essa é a propriedade associativa, ok? Bom, e quando nós somamos uma matriz com a matriz nula, é a mesma coisa de somarmos primeiro a matriz nula, né? E depois, né, colocarmos primeiro a matriz nula somado com a matriz. Que no final vai resultar aí na matriz A ou B ou C, depende da matriz que você, né, colocar aí a letra. Então, assim, toda matriz somada com a matriz nula vai ser ela mesma, tá bom? Essa é a propriedade da existência de um elemento neutro, ok? Temos agora a matriz A somada com a sua oposta, né, menos A, vai ser igual a matriz oposta somada com a matriz A. Novamente aí, se invertermos, né, alterarmos a ordem, né, das matrizes na hora de somar, pessoal, não vai interferir em nada. Então, de qualquer forma, nós vamos ter aí o resultado da matriz nula. Como a gente já viu antes na matriz oposta, né? Uma matriz somada com sua oposta, ela vai resultar aí na matriz nula, ok? E essa aí, né, vai ser a propriedade de existência do elemento oposto, tá? Bom, e se nós temos aí uma matriz A somada com uma matriz C, tá? Que vai ser igual a matriz B somada com a matriz C, então nós podemos dizer, né, que a matriz A vai ser igual à matriz B, porque é o resultado, né, das somas das duas, né, tanto da matriz A com a matriz C, tanto da matriz B com a matriz C, ela vai ter aí o mesmo resultado. Então, nós podemos dizer que a matriz A e a matriz B, elas são iguais, ok? Então, essa daí vai ser, né, a propriedade do cancelamento. Então, essas são as propriedades da adição de matrizes, tá? Agora, nós vamos falar sobre a subtração de matrizes. Né? Vamos voltar àquele exemplo, né, da indústria de televisores. Se quisermos uma matriz que compare a produção da filial A com a filial B, podemos construir a matriz D, de ordem 2×3, tá? Na qual cada elemento D e J seja a diferença entre seus elementos correspondentes nas matrizes A e B. Então, nesse exemplo, né, ele está nos pedindo a diferença, né, da produção da filial A pela produção da filial B, para poder ver qual das duas tá produzindo mais o modelo 1, ou qual das duas está produzindo mais o modelo 2, né? Qual produziu mais no dia 1, qual produziu mais no dia 2 ou no dia 3. Então, essa operação, né, ela vai nos dar essas respostas. E, pessoal, eu não coloquei aquelas tabelas aqui normalmente, porque é só vocês voltarem no vídeo, né? Se vocês quiserem rever as tabelas, vocês voltam no vídeo e aí dá uma olhadinha de novo. Mas o que a gente tem que entender, né, é que eu trouxe aqui já a matriz, né, em que está indicando aí essa subtração, tá bom? Que é daquele exemplo anterior. Então, a matriz D, que é de ordem 2×3, vai representar aí, como eu falei, a subtração da matriz A com a matriz B, aquelas lá daquele exemplo, ok? Então, no primeiro termo, ele traz 49 menos 76, né? Que vai ser a produção do modelo 1, tá? No dia 1, ok? Aí, o segundo termo, 60 menos 80, que vai ser a produção do modelo 1 no dia 2, tá?
e 70 menos 45, que vai ser a produção do modelo 1 no dia 3. Temos aí 90 menos 93, que vai ser a produção do modelo 2, tá? No primeiro dia. 48 menos 60, que vai ser a produção do modelo 2 no segundo dia. E 73 menos 50, que vai ser a produção do modelo 2 no terceiro dia. Ok? Como resultado, nós temos aí essa matriz, né? Que vai ser a matriz resultante dessa subtração. Então, nós temos menos 27, menos 20, 25, menos 3, menos 12 e 23. Tá bom? Então, note, por exemplo, que comparando as produções do modelo 1 no dia 2 de fevereiro, que vai ser aí o elemento D e 2, tá? Constatamos que a filial A, ela produziu 20 televisores a menos do que a filial B, tá bom? Agora, se nós compararmos as produções do modelo 2 no dia 3 de fevereiro, que vai ser aí o elemento D23 ou D23, nós vamos constatar que a filial A, ela produziu 23 televisores a mais, né, do que a filial B. E a matriz D, ela vai ser uma chamada de matriz diferença entre A e B. Realmente porque ela vai ser aí o resultado dessa subtração das duas matrizes. Ok? E, né, o conceito agora. A diferença de duas matrizes do mesmo tipo, A e B, nessa ordem, ela é a soma de A com a oposta de B, que vai ser aí a subtração, né, de uma pela outra. Ok, pessoal? Deu para entender direitinho? Qualquer dúvida, qualquer indicação, dica ou dúvida que vocês quiserem mandar para mim, vocês podem escrever aqui nos comentários desse vídeo e eu vou responder assim que eu puder, tá bom, pessoal? Mas lembrando que a gente ainda vai fazer questões e aí vai ficar um pouco mais claro para vocês, ok? Bom, e eu trouxe aqui um exemplo para vocês, para que esse conteúdo ele fique, né, mais melhor explicado para vocês compreendam de uma forma mais tranquila também, tá? O exemplo, ele nos traz, sendo A de ordem 3 por 2, tá? A aqui vai ser uma matriz com 2 colunas e 3 linhas, tá bom? Na primeira linha nós temos os termos 9 e 6. Na segunda linha os termos 4 e 0. E na terceira linha os termos menos 4 e menos 1. E temos a matriz B. B vai ser de ordem também 3 por 2, tá? Na primeira linha nós temos os termos 2 e 4. Na segunda linha os termos menos 3 e 5. E na terceira linha 1 e menos 2, tá bom? Pro, dá para mim fazer as subtrações entre essas duas matrizes? Dá. Por quê? Porque essas matrizes, elas são de mesma ordem. Pro, mas se as matrizes fossem de ordens diferentes, eu conseguiria fazer? Não, pessoal. Não conseguiria. Tanto para a soma quanto para a subtração, é necessário que as matrizes tenham a mesma ordem, tá bom? E aí eu já trouxe aqui para vocês todo, né, mostradinho aqui do lado, essa operação, tá bom? De A menos B. Então, se nós pegarmos os termos, nós temos que pegar os termos correspondentes, ou seja, o que ocupam a mesma posição, né, dentro aí das duas matrizes. Se nós pegarmos o termo A, que fica na primeira linha e na primeira coluna, nós vamos subtrair por B, que vai ficar na primeira linha e na primeira coluna da matriz B, que vai ser 9 menos 2. E assim, nós vamos fazer igualmente para as outras, os outros elementos dessa matriz, tá bom? Então, aí nós vamos ter 9 menos 2, 6 menos 4, 4 menos 3, tá bom? Já que esse termo que aparece aí, ele
esse elemento que aparece aí, ele é negativo e a operação é de subtração, tá bom? Só que quando nós temos menos com menos, resulta em um sinal de mais. Então, vai acabar sendo efetuada uma adição nesse elemento, tá bom? Nesse elemento aí. Temos 0 menos 5, menos 4 menos 1, menos 1 menos 1, tá? 9 menos 2 vai resultar no elemento 7. 6 menos 4, 2. 4 menos 3, 7. Porque como eu falei, nós vamos ficar aí com uma adição, tá bom? 0 menos 5, qualquer número somado ou subtraído por 5 vai ser ele mesmo. Como o sinal do 5 ele é negativo, esse sinal se mantém, tá? Então, vai ser menos 5. Menos 4, menos 1. Pessoal, para ficar bem simples para vocês conseguirem entender, pense dessa forma. Estou devendo R$4, né? Porque se é um sinal de menos, eu estou devendo. E também estou devendo R$1. Ou seja, eu já estava devendo 4 e agora estou devendo mais R$1. Então, nós vamos ter aí menos 5. Eu estarei devendo menos 5, tá bom? Tá? Só vocês entenderem melhor como é que foi feita essa operação, ok? Menos 1. Se nós pegarmos essa do meio, né? Menos com menos dá mais. Então, a mesma coisa de dizer que nós temos menos 1 mais 1. Se eu devo 1 e pago esse 1, eu não vou ficar devendo nada, né? Então, o resultado vai ser 0, tá? Espero aí que vocês tenham entendido. Esse passo aí de menos com mais, de menos com menos, é um pouco chatinho, mas se vocês têm dúvida nisso, eu aconselho que vocês procurem, pesquisem, né? Para poder vocês conseguirem responder de uma forma melhor quando aparecer esses elementos assim em alguma operação que vocês forem fazer, tá bom? Eu acho que vale aí a dica de vocês pesquisarem um pouquinho, né? Como que vocês resolvem, ok? Mas espero que vocês tenham entendido direitinho. Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre multiplicação de um escalar por uma matriz. Primeiro, vocês vão me perguntar, mas o que é um escalar? Um escalar é um número como qualquer outro, né? Eu poderia ter colocado de um número por uma matriz, mas eu acho, né, que esses termos, quanto antes vocês aprendem, né, esses termos, melhor vai ajudar vocês mais na frente, na faculdade, ou um curso que vocês forem fazer e aparecer esse termo, né? Então, vamos usar aí um escalar. Um escalar é um número, tá? Um número qualquer. Então, considere que a filial A, ou seja, estou voltando novamente naquele mesmo exemplo que eu dei para adição de matrizes, para que também não fique, né, complicado para vocês entenderem os outros processos, tá bom? Bom, considere que a filial A da situação anterior, ela decida dobrar sua produção diária de televisores no mesmo período do ano seguinte, tá? A nova produção, ela seria representada pela seguinte matriz. Então, eles querem dobrar a produção deles. Dobrar. Então, a gente sabe que essa multiplicação vai ser feita por 2, né? Porque se ele quer 2 vezes aquela coisa, né? Aquele resultado que eles tinham, então essa multiplicação vai ser realizada por 2. Então, esse escalar, né, dessa matriz vai ser 2, tá? Então, aqui eu trago a matriz A, que é a matriz que indica, né, a produção da filial A, tá? Então, trouxe aqui para vocês a matriz A. E o que a gente quer, né, é que dobre. Então, vamos multiplicar essa matriz por 2, pelo escalar 2, tá? Essa é uma multiplicação normal. Cada termo, cada elemento, tá, da matriz A vai ser multiplicado por 2. Vai ser dobrado. Então, 2 vezes 49, 2 vezes 60, 2 vezes 70, 2 vezes 90, 2 vezes 48, 2 vezes 70, tá? E o resultado dessa matriz está expresso ao lado.
que vai ser 98 para o primeiro termo, para o primeiro elemento, 120 para o segundo elemento, 140 para o segundo elemento, tá? 180, 96, 146. Então, essa foi uma continha super simples, né? Multiplicação por 2, tá? Agora, note que, para obter essa matriz, cada elemento da matriz A foi multiplicado por 2, que foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Nesse caso, nós efetuamos uma multiplicação de um número real por uma matriz, que definimos a seguir. Então, aqui agora nós vamos falar, né, a definição do que realmente é a multiplicação de um escalar por uma matriz. O produto de um escalar K, que é um número qualquer, ok? Por uma matriz A, é a matriz em que cada elemento é o produto de seu correspondente em A pelo número K, tá? Então, essa aí foi a definição. Nós vamos ainda fazer exemplos, né? Para que vocês entendam também melhor. Mas é basicamente isso, é simplesinho. Cada elemento da matriz você vai multiplicar por aquele escalar que eles derem na questão. Se, por exemplo, ao invés de duplicar, eles quisessem triplicar, ou seja, seria 3 vezes mais, né? Então, aí, essa matriz seria multiplicada por 3. Se eles quisessem quadriplicar, seria por 4, tá? E assim por diante, ok? Vamos resolver aqui esse exemplozinho, né? Resolver não, já tá resolvido. Mas vamos analisar esse exemplo aqui para que vocês entendam melhor também, né? Aí, sobre a multiplicação de um escalar por uma matriz, tá? Nesse caso, nesse exemplo, essa matriz, ela tá sendo multiplicada pelo escalar 6, pelo número 6. Então, o 6 vai ser multiplicado por cada elemento dessa matriz, tá? 6 vezes 2, 12. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes raiz de 2, 6 raiz de 2. 6 vezes menos 2, dá menos 12, tá? É super simples, super tranquilo, a multiplicação de um escalar por uma matriz. É super tranquilo, tá bom? Mas a gente ainda vai fazer outras questões, né, no final da aula, para que vocês entendam melhor. Eu acabei deixando também a resolução de questões por último, para que a gente termine essa etapa de conteúdo teórico, né? Para que realmente comece aí a resolver questões, tá? Então, eu achei que dessa forma ficaria mais claro para vocês, ok? Para quem não sabe, já tem um outro vídeo que eu fiz que foi sobre trigonometria. Se vocês quiserem também, vocês podem ir lá, olhar, acompanhar, que foi, né, o meu projeto de extensão do semestre passado. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha. E lá, eu não tive, né, essa ideia de resolver questões por último, né? Eu terminava um assunto, resolvia questões. Então, eu achei que dessa forma ficaria mais sucinto para vocês, ok? Então, vamos lá dar continuidade à nossa aula, tá? Então, gente, agora nós vamos falar sobre multiplicação de matrizes. A multiplicação de matrizes não é uma operação tão simples como as outras já estudadas até aqui. Então, não basta multiplicar os elementos correspondentes. Vamos introduzir, né? Introduzi-la por meio da seguinte situação, tá? Então, aqui eu já vou trazer para vocês outro exemplo, tá? E vamos com bastante calma, eu vou falar com mais calma, mais devagar, porque realmente ela não é uma operação tão simples como as outras que a gente fez até agora. É uma operação um pouco mais complicada, que requer de vocês também mais paciência, mais concentração, tá bom? Então, vamos ir bem devagarzinho, mas vai dar tudo certo, tá? Durante as Olimpíadas, realizadas em Londres em 2012, o grupo C do futebol masculino era formado por 4 países: Brasil, Egito, Bielorrússia e Nova Zelândia.
Observe os resultados de cada um registrados em uma tabela em uma matriz A do tipo 4×3. Então, eu estou trazendo aqui, além da tabela, nesse exemplo, né? Já estou trazendo também a matriz aqui ao lado, ok? Bom, essa tabela, ela indica o número de vitórias, de empates e de derrotas de cada um desses 4 países do grupo C, tá? O Brasil teve 3 vitórias, não teve nenhum empate e também não teve nenhuma derrota. Então, o Brasil tá aí de parabéns, né? O Egito, ele teve uma vitória, um empate e uma derrota. Então, ficou aí, né, realmente no 1-1-1. A Bielorrússia, ela teve apenas uma vitória, não teve empates e, infelizmente, sofreu 2 derrotas, né? A Nova Zelândia, ela infelizmente não teve nenhuma vitória, mas teve um empate e sofreu uma derrota. Então, tudo aqui que eu falei para vocês na tabela também está indicada na matriz aqui do lado. Essa matriz é representada, né? É uma matriz de ordem 4×3, tá bom? E que tem os seguintes elementos que eu acabei de escrever para vocês aqui, tá? Até aí, tudo bem? Então, vamos com bastante calma. Então, pessoal, pelo regulamento das Olimpíadas, cada resultado, vitória, empate ou derrota, ela tem pontuação correspondente. 3 pontos, 1 ponto ou 0 pontos. Ou seja, se você ter uma vitória, se você ganhar, você, né, tem aí 3 pontos. Se você sofrer um empate, né, você ganha 1 ponto. Mas se você sofrer uma derrota, você não ganha nenhum ponto, né? Então, isso aí é referente ao regulamento, né, das Olimpíadas. Então, veja esse fato registrado em uma tabela. Ou seja, eu mostrei aqui para vocês, eu trouxe aqui para vocês na tabela, né, o número de pontos, né, vitória, empate, derrota, expresso na tabela e também expresso aí numa matriz. Essa matriz vai ser do tipo 3×1, tá? Então, tá expresso. Terminada a primeira fase, foi verificado o total de pontos dos países participantes. Essa pontuação, ela pode ser registrada em uma matriz que é representada por AB, ou seja, né, o produto de A por B. Veja como é obtida a matriz da pontuação dos países de cada grupo. O grupo C, né, que é formado, como já falei, Brasil, Egito, Bielorrússia e Nova Zelândia. Então, como que funciona, né, a pontuação do Brasil? O Brasil teve 3 vitórias. 3 vitórias é o que equivale a 3 pontos. Então, 3 vai ser multiplicado por 3, né? São 3 vitórias multiplicado por 3 pontos. Porque cada vitória corresponde, né, a 3 pontos, tá? Ok? Mas, porque eu vou ter que, né, somar aí todos esses resultados para saber quantos pontos final, né, no final, quantos pontos o Brasil vai ter. Então, o Brasil, ele não teve nenhum empate. O empate, ele corresponde a 1 ponto. Então, como o Brasil não teve nenhum empate, então vai ser 0 vezes 1, que daria aí 0, né? O Brasil não teve nenhuma derrota. Só que a derrota não lhe dá nenhum ponto. Então, 0 vezes 0. O Brasil, no total, teve 9 pontos, tá? Porque aí vai ser 3 vezes 3, 9. Beleza? O Egito, ele teve uma vitória. Cada vitória, né, corresponde a 3 pontos. Então, 1 vezes 3. O Egito, ele teve um empate. O empate, né, lhe dá 1 ponto. Então, 1 vezes 1. E o Egito, ele teve uma derrota. Mas a derrota não lhe dá nenhum ponto. Então, vai ser 1 vezes 0. Essas multiplicações, gente, a gente faz separado. Por isso que está entre parênteses. Então, 1 vezes 3, você calcula. Mais
1 vezes 1, calcula aí separadinho. Mais 1 vezes 0, calcula separado. A soma dessas três, né, multiplicações aí, daria 4, tá? Então, o Egito, no fim, ele teve 4 pontos. A Bielorrússia. A Bielorrússia, ela teve uma vitória. 1 vezes 3. Mas, né, ela não teve nenhum empate. 0 vezes 1. Só que a Bielorrússia teve 2 derrotas. 2 vezes 0. No total, a Bielorrússia teve apenas 3 pontos, tá? Nova Zelândia. A Nova Zelândia não teve nenhuma vitória. Então, ela tem 0 vezes 3, né? Na primeira multiplicação. A Nova Zelândia, ela teve um empate. O empate, né, lhe daria aí 1 ponto. 1 vezes 1. E a Nova Zelândia, ela teve 2 derrotas. A derrota não lhe dá nenhum ponto. 2 vezes 0. E ao total, né, a Nova Zelândia ficou aí com apenas 1 ponto, tá? Então, o resultado, né, da pontuação de cada um desses países, eu coloquei aí em forma de matriz também. E esse resultado, né, dessa a operação que a gente acabou de fazer, é justamente a multiplicação de 2 matrizes, tá? Então, o resultado de AB, que vai ser a multiplicação de A por B, vai estar aí nessa matriz. Matriz coluna, porque ela tem apenas uma coluna e 4 linhas, que vai ser 9, 4, 3 e 1, tá bom? Se vocês não conseguiram ainda pegar muito bem como que acontece, né, a multiplicação de matrizes, eu trouxe ainda outros exemplos, a gente ainda vai ver, né, com mais calma, vai poder conversar com mais calma, para poder ver se vocês compreendem melhor, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora, a definição, né, dada uma matriz A do tipo M por N e uma matriz B do tipo N por P, tá? O produto da matriz A pela matriz B é a matriz C. Essa matriz C vai ser do tipo M por P, tá? Tal que o elemento C e J é calculado multiplicando-se ordenadamente os elementos da linha I da matriz A pelos elementos da coluna J da matriz B, somando-se os produtos obtidos. Para dizer que a matriz C é o produto de A por B, vamos indicá-la por AB. Então, esse resultado vai ser a matriz AB, tá? Observe que só definimos AB de 2 matrizes quando o número de colunas de A, ou seja, o número de colunas da matriz A, foi igual ao número de linhas da matriz B. Além disso, notamos que o produto de AB possui o número de linhas de A e o número de colunas de B. Se lembra que quando a gente falou sobre adição e subtração de matrizes, eu disse que para somar ou subtrair matrizes, elas deveriam ser do mesmo tipo, ter a mesma ordem. No caso da multiplicação de matrizes, isso é diferente. Para que a multiplicação de matrizes ocorra, o número de linhas de uma matriz, da matriz, né, que você quer multiplicar, tem que ser igual ao número de colunas da outra matriz que vai ser multiplicada. Então, isso aí a gente precisa se atentar. Eu trouxe também aqui esse exemplo para vocês aqui embaixo, aqui do lado, tá? Em que mostra que a matriz A, tá? Ela é do tipo N por N. A matriz B é do tipo N por P. Só que se a gente for analisar, a matriz A tem o mesmo número de colunas da matriz, tem o mesmo número de colunas da matriz A
é o número de linhas da matriz B. Então, como diz aí na imagem, é possível multiplicar. Porque o número de linhas de um tem que ser o número de colunas da outra e vice-versa. Então, realmente é possível. E a multiplicação de A, da matriz A pela matriz B, vai ser igual à matriz C. A matriz C, né, ou a matriz AB, ela vai ser igual ao número de linhas da matriz A, tá? Pelo número de linhas de colunas da matriz B. Então, o resultado a gente tem que se atentar também à ordem dessas matrizes, tá bom? Então, às vezes a gente está resolvendo questões com matrizes e não acha, né, que seja tão importante que a gente coloque a ordem dessa matriz. Mas realmente, pessoal, até agora, né, poucas matrizes que eu coloquei para vocês, eu coloquei sem ordem. Além das matrizes, né, quadradas, que são de fácil identificação, as outras eu coloquei todas a ordem para vocês, para que vocês soubessem identificar, porque quando chega na multiplicação de matrizes, a gente precisa saber, tá? Então, a matriz resultante da multiplicação de duas matrizes vai ter o número de linhas da primeira matriz pelo número de colunas da outra matriz, tá? Então, aí a gente precisa se atentar muito a isso, pessoal, muito. Sempre colocar a ordem das matrizes antes de resolver qualquer questão que envolva matrizes, tá? Tá bom? Então, vamos continuar aí pra gente conseguir entender, ficar fera nesse assunto. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, agora nós vamos ver aqui, né, um exemplo, tá? De multiplicação de matrizes. Dadas as matrizes A, que é do tipo 2 por 3, e a matriz B, que é do tipo 3 por 2, determine AB. AB, né, vai ser a multiplicação da matriz A pela matriz B. Primeiro, eu posso fazer essa multiplicação? Vamos ver. O número de linhas da matriz A é igual ao número de colunas da matriz B. E o número de colunas da matriz A vai ser igual ao número de linhas da matriz B. Então, sim, eu consigo fazer essa multiplicação, tá bom? E a matriz AB, ela vai ser do tipo 2 por 2. Por quê? Né? Nós vamos pegar aí o número de linhas da matriz A, tá? E o número de colunas da matriz B. Então, ela vai ser uma matriz de ordem 2 por 2, ok? E aqui, gente, eu coloquei para vocês, né, a matriz na forma genérica dela. Que facilita até na hora de fazer aí a multiplicação de matrizes, tá? Então, se vocês quiserem fazer dessa forma como eu coloquei, primeiro colocar ela, né? A B, que é a matriz 2 por 2, a gente tem que saber qual vai ser a ordem dessa matriz primeiro. Vai ser igual a C11 na primeira linha, que é o elemento da primeira linha e da primeira coluna. C12, que vai ser o elemento da primeira linha e da segunda coluna. C21, que é o elemento da segunda linha e da primeira coluna. E C22, o elemento da segunda linha e da segunda coluna. Então, se a gente colocar primeiro aqui na forma genérica, vai ajudar bastante, ok? Então, vamos lá. C11. Para esse elemento C11, então, nós vamos usar a primeira linha de A, tá? E a primeira coluna de B, multiplicando ordenadamente os elementos. Então, o elemento 1, tá? Vai ser multiplicado pelo elemento 3, que vai estar que o primeiro elemento da matriz A e o primeiro elemento da matriz B, tá? Então, 1 vezes 3, e aí vamos somar. Com o segundo elemento, tá? Da primeira linha de A, com o segundo elemento da primeira coluna de B, que vai ser o número 3 vezes o número 4, mais o terceiro elemento da primeira linha de A, multiplicado pelo terceiro elemento da primeira coluna de B, ok? Que vai ser o 2 vezes 1.
somados aí, né, nós vamos ter o número 17. Então, coloquei bem mastigadinho na tela para vocês realmente verem como que ocorre essa multiplicação, tá? Primeiro nós vamos multiplicar separadamente os elementos correspondentes e depois vamos somar. Isso aí nós vamos fazer para o C12, para o C21 e para o C22. O mesmo processo, tá bom? Só vai mudar aí os elementos, mas eu deixei bem mastigadinho para vocês também, ok? E o resultado, pessoal, vai ser 17, 6, 19 e menos 16. Então, essa aí vai ser o resultado da matriz AB, tá? Qualquer dúvida, é só deixar aí no comentário. Mas aqui nesse exemplo, eu já deixei bem explicado para vocês, tá bom? Vamos agora responder algumas questões. Eu vou ler o enunciado da questão, tá bom? Aí eu peço que vocês pausem o vídeo, copiem a questão, tentem resolver e depois, né, soltem o vídeo, porque aí logo depois eu vou explicar a resposta para vocês, tá bom? Vamos para a questão 1. A questão 1 nos diz: considere a matriz A e J 2 por 3. Então, essa matriz é de ordem 2 por 3, tá? Com o elemento A e J igual I mais J se I for menor do que J. I menos J se I for maior ou igual a J. E a matriz B, né? Que é de ordem 3 por 2, tá? E ele nos mostra que é a matriz B. Determine a matriz X de ordem 3 por 2, tal que a transposta, né, de A mais essa matriz X vai ser igual a 2 vezes a matriz B. Então, galerinha, agora nós vamos à resposta daquela questão, tá bom? Ele está nos pedindo aí, né, que nós encontremos a matriz X, tá bom? Eu só rearrumei aqui aquela operaçãozinha que ele colocou para a gente, tá bom? E eu coloquei o 2B para o outro lado da igualdade e mandei o X também para o outro lado, tá bom? Então, ficou como? A transposta, né, de A, menos 2B, porque o B estava do outro lado da igualdade, então ele vai passar diminuindo, né, subtraindo, que vai ser igual a menos X, porque o menos X estava do outro lado da igualdade, então ele também vai passar com o seu sinal oposto, tá bom? Aí eu multipliquei tudo por menos 1, para que esse menos x ele ficasse positivo e ajudasse a gente, tá? Só estou aqui reorganizando essa operação para que o x ele fique isolado, para que o x ele fique sozinho e seja mais fácil da gente encontrar depois, tá? Então, essa operaçãozinha, ela ficou x igual a 2b menos a transposta de A, tá bom? Então, vamos primeiro achar a matriz A. A matriz A, como ele falou, ela é de ordem 2 por 3, tá bom? Então, eu coloquei aqui bem mastigadinho para vocês também, mas, né, nós vamos ver aqui, o primeiro elemento, ele é o A11, ou seja, ele fica na primeira linha, na primeira coluna, tá bom? O I dele, que vai ser 1, e o J também vai ser 1, tá? Então, temos aí que 1 menos 1, porque vai ser o I menos J, tá? Então, 1 menos 1, por que, Pro, que fica 1 menos 1? Porque o I, ele é maior ou igual a J. Quando ele nos falou lá, né, nos deu lá a condição de que quando o I for maior do que J, maior ou igual a J, vai ser aí uma operação de subtração. Então, por isso que nesse elemento, né, A11, nós temos aí 1 menos 1. No elemento A12, que fica na primeira linha e na segunda coluna, tá? O I vai ser 1 e o J vai ser 2. Então, nós temos aí
que o I, ele é menor do que o J. Quando o I é menor do que o J, nós temos uma operação de soma. Então, vai ser 1 mais 1, tá? 1 mais 2, perdão. Bom, temos aí também, né, o A13, que fica na primeira linha e na terceira coluna, em que o I, ele vai ser menor do que o J. Então, nós temos aí 1 mais 3, tá? E assim por diante, como eu coloquei aí, né, escritinho para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nós já achamos, né, aí as operações, né, da matriz A. Agora, resolvendo, né, 1 menos 1, nós temos 0. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. 2 menos 1, 1. 2 menos 2, 0. E 2 mais 3, 5, tá? Então, nós achamos aí a matriz A. Só que na operaçãozinha lá em cima, a gente precisa da transposta. Como a gente viu anteriormente, na matriz transposta, o número de linhas, né, vai se tornar a linha, vai se tornar a coluna da matriz. E a coluna se torna a linha. Bem simples. Então, aí, nós temos a primeira linha. A primeira linha da matriz A, na matriz transposta, vai ser a primeira coluna, tá? Então, ela vai ser composta por 0, 3 e 4. Já a segunda linha da matriz A vai ser a segunda coluna da matriz transposta, que vai ser 1, 0 e 5. A gente pode notar também aqui que a ordem na matriz transposta é diferente, né, da ordem da matriz A, tá bom? Justamente por isso, porque por essa troca aí de linhas e colunas, tá bom? Então, eu coloquei de novo a operação para a gente relembrar, né, em que a matriz X vai ser igual 2 vezes a matriz B menos a transposta, né, de A. Bom, calculando aí 2 vezes a matriz A, tá? Menos a transposta, nós vamos ter aqui o resultado, tá? Eu coloquei bem mastigadinho, então eu não vou explicar passo a passo, porque tá bem mastigadinho mesmo para vocês aí, viu, gente? Primeiro, eu fiz aí a multiplicação, né, do 2 pela matriz B, tá? E depois eu subtraí pela transposta. Cada elemento, tá, pessoal? A gente vai subtração de matrizes, é como a gente viu. Cada elemento correspondente a gente vai subtrair separadinho, tá? Então, aí a matriz X ficou uma matriz com a primeira linha 2 e 1, segunda linha 1 e 0 e terceira linha 0 e 3. A matriz X, ela ficou uma matriz de ordem 3 por 2, tá bom? Então, agora nós vamos aí para a questão 2. A questão 2, ela é uma questão do vestibular da Universidade Federal do Ceará, tá? E ele nos pede o valor de A para que a igualdade matricial, né, essa igualdade aqui que ele nos traz, seja verdadeira. Então, ele está pedindo aí, né, o valor de A, tá bom? Então, guarda aí, pausa o vídeo, copia, tenta responder, que já já a gente volta com a resposta. Então, vamos lá para a resposta? Bom, as duas matrizes, né? Ele nos dá aí uma multiplicação de matrizes, tá? Em que a igualdade vai ser a matriz de identidade, tá, pessoal? Então, relembrando, como que vai ocorrer aí a multiplicação de matrizes, tá bom? Multiplicação de matrizes, bem simples, né? Como eu fiz lá no exemplo, vocês podem colocar a forma genérica para vocês saberem primeiro, né? Cada um dos termos, tá bom? E depois aí calcular. Bom, vamos lá. C11, que vai ser, que vamos calcular a primeira linha, né, da primeira matriz, pela primeira coluna da segunda matriz. E aí a gente soma, tá? Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2, né?
e mais, né, no caso, mais aqui vai ser uma subtração, 1 vezes menos 1, que vai ser menos 1. Então, aí vamos ter 2 menos 1, tá? E assim por diante nos outros termos. Vou só falar aqui desse A12, que vai ser a multiplicação, né, da primeira linha pela segunda coluna da outra matriz. Então, vamos lá. 2 vezes menos 1 vai ser menos 2, mais 1 vezes A, que aí nós vamos ter A, tá bom? Então, se vocês ficou meio confuso para vocês o que eu estou explicando, é só voltar lá no conteúdo de multiplicação de matrizes, que vai ficar mais enxuto para vocês, tá? Eu só não quis colocar realmente aqui o passo a passo, porque a gente já viu, né, o passo a passo lá no exemplo que eu dei, tá bom? Mas aqui é uma multiplicação de matrizes simples, tá bom? Aonde tem um elemento A, você vai colocar o A, ok? Então, agora nós podemos ver aqui que no elemento A12, né, que vai estar na primeira linha e na segunda coluna, que é menos 2 mais A, nós podemos dizer aqui, né, que ela é como se fosse uma equaçãozinha, em que o resultado é zero. Então, a gente pode tirar ele aí da matriz, né, colocar ele separado, menos 2 mais A igual a zero, em que se a gente jogar o menos 2 para o outro lado da igualdade, né, ele vai ficar positivo, então achamos A vai ser igual a 2. Mas aqui nós temos também outra equaçãozinha, em que temos menos 1 mais A, que agora vai ser igual a 1. Só que se nós jogarmos esse menos 1 para o outro lado da igualdade, nós vamos ter 1 mais 1, que vai ser igual a 2, né? Então, achamos que nessas duas operações aí, achamos que o valor de A é 2. Então, nós podemos dizer que o valor de A é 2, achamos. E aí, vai ser a resposta certa, vai ser a letra B, tá? Bom, pessoal, agora, né, aqui na questão 3, ela é uma questão de Enem, especificamente do Enem 2012, tá? Então, agora é hora de vocês prestarem muita atenção, tá? Muita atenção mesmo, que é uma questão super simples, super fácil, mas que pode pegar algum de vocês aí, né? Se aparecer uma parecida. Bom, um aluno registrou as notas bimestrais de algumas de suas disciplinas numa tabela. Ele observou que as entradas numéricas da tabela formavam uma matriz 4 por 4 e que poderia calcular as médias anuais dessas disciplinas usando produtos de matrizes. Todas as provas possuíam o mesmo peso e a tabela que ele conseguiu é mostrada a seguir. Então, aqui nós temos uma tabela, né, que mostra uma matriz 4 por 4, tá? Bom, para obter essas médias, ele multiplicou a matriz obtida a partir da tabela por. Então, ele precisa obter a média, né, dessas matérias, tá? A média da matéria aí nesses 4 bimestres, tá? E ele tem que multiplicar essa matriz por outra matriz. E aqui ele quer, né, está nos perguntando por qual matriz que ele vai multiplicar essa tabela. Então, anota aí, tenta responder, que a gente já já volta com a resposta. Então, vamos para a resposta? Pessoal, como eu falei, é muito simples, tá? A média, ela vai ser calculada somando-se todos os valores e dividindo-se pelo número de valores. Assim, o aluno, né, ele deverá somar as notas dos 4 bimestres e dividir o resultado por 4. Ou, ou multiplicar cada nota por um quarto e somar todos os resultados, tá? Então, usando matrizes, podemos chegar ao mesmo resultado, fazendo uma multiplicação de matriz. Entretanto, devemos lembrar que só é possível multiplicar duas matrizes quando o número de colunas for de colunas de uma é igual ao número de linhas da outra.
Como a matriz das notas tem 4 colunas, a matriz que queremos multiplicar, ela deverá ter 4 linhas. Desta forma, devemos multiplicar pela matriz coluna. Então, a alternativa vai ser a alternativa E. Pro, eu ainda não entendi muito bem. Tá bom. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Para chegar à média, nós temos que somar os números e dividir por 4. Ou a gente divide cada nota por 1/4. Então, já sabemos que vamos ter, né, multiplicar cada nota por 1/4. Então, nós já sabemos que a multiplicação vai ser por 1/4. 1/4 aqui aparece na letra B e na letra E. As outras a gente já pode excluir. Vamos por exclusão. Só que, na multiplicação de matrizes, nós não podemos multiplicar matrizes de mesma ordem, né? Porque o número de colunas tem que ser igual ao... O número de linhas de uma tem que ser igual ao número de colunas da outra. Então, por exclusão também, nós aí chegamos até a letra E, que é uma matriz linha, ou uma matriz coluna, que tem 4 linhas e apenas uma coluna, tá? Então, é isso. Bem simples, né, gente? Mas que pode pegar aí muita gente, né? Mas é só raciocinar um pouquinho que dá tudo certo. Então, pessoal, nós chegamos ao fim da nossa aula e eu gostaria de agradecer muito vocês por terem ficado até aqui comigo, por terem prestado atenção, tá bom? Então, assim, espero que vocês tenham entendido, que tenha sido um conteúdo legal para vocês, tá? E que vocês gostem, quem sabe no futuro nós tenhamos mais vídeos, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, qualquer comentário, positivo, negativo, vocês podem deixar aqui nos comentários para mim, tá bom? E eu espero que tenha sido uma aula que consiga ter realmente, assim, agregado na vida de vocês, agregado no conteúdo de vocês, tá bom? Então, muito obrigado, valeu, pessoal, e até a próxima!